Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer um devocional especial para você, um devocional com temas específicos, separado com carinho, para que você possa, junto comigo, meditar na palavra do Senhor, crescer espiritualmente, adquirir mais conhecimento e, claro, isso nos fortalece, nos motiva para termos um dia e uma semana e um mês e cada dia da nossa vida mais e mais abençoado. Amém? Então eu quero hoje poder estar trazendo para você, queridos, quero poder estar trazendo para você um devocional que está localizado no Salmo 119, verso 1 a 8, aonde nós vamos estar falando hoje sobre bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? O que a Bíblia fala sobre ser bem-aventurado? Então eu quero trazer esse tema hoje, com base no Salmo 119 e também em outros textos que a Bíblia nos coloca, para que nós possamos aprender mais sobre bem-aventurados. Tá bem? Então vamos ler primeiramente o nosso texto base e logo após o texto base eu quero poder estar orando por você, consagrando esse dia ao Senhor e depois nós podemos meditar nessa palavra. Tá bem? Então Salmo 119, verso 1 a 8 diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tive aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Curva sua cabeça. Deixa eu poder estar orando por você. Querido eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, no início já desse devocional, com esse texto base, para nós meditarmos sobre bem-aventurados. Pai querido, que essa palavra venha ser uma semente que venha gerar frutos dentro de nós. Coloco diante do Senhor, Pai, essa palavra, coloco diante do Senhor esse irmão e essa irmã, que essa palavra venha consolar, que venha fazer crescer, motivar, fortalecer, para que cada dia mais, Pai, eles, assim como o escritor do Salmo, possa também amar as tuas leis, os teus mandamentos e decretos. E assim, os seus caminhos venham ser retos e felizes, Pai. Em nome de Jesus, coloco também diante do Senhor a família desse irmão e dessa irmã, consagrando ao Senhor esse dia e todos os afazeres, tudo aquilo que as mãos deles se proponham a vir fazer, que o Senhor venha abençoar, prosperar, Pai, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. E ainda, Pai, pedimos ao Senhor a proteção na saída e na chegada, que as mãos do Senhor venham estar sempre postas sobre eles, dando a eles proteção, mas também, Pai, trazendo discernimento, entendimento,
sabedoria, Pai, para a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos, Salmo 119, verso 1 a 8, e também várias outras partes desse mesmo Salmo 119, que é o maior livro, o maior trecho, né? Se nós fôssemos dividir por capítulo, seria o maior capítulo da Bíblia, o maior livro da Bíblia é o Salmo 119, né? Se nós fôssemos dar capítulos aos Salmos, né? Salmo 119 seria o maior de todos. E esse salmo, querido, ele tem como base, na verdade, ele é um cântico de amor, declaração à lei de Deus. Olha só que interessante. Se nós pararmos para meditar, nós vamos perceber que o ser humano sempre teve problemas com regras, com mandamentos, com estatutos, com decretos. No nosso dia a dia, na lei de trânsito, nas leis que normalmente já nos governam, o ser humano ele tem grandes problemas em obedecer e seguir regras. Mas o salmista aqui, queridos, o escritor desse Salmo 119, ele diz claramente, queridos, ele diz claramente que bem-aventurados retos em seus caminhos. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado, o salmista está dizendo assim, que feliz é aquele que segue seus caminhos. Mas também pode ser assim, bendito seja, abençoado seja, abençoado é. Mas também pode dizer assim, privilegiado é aquele que segue a vontade do Senhor. Então, quem escreve esse salmo, amados, quem escreve esse salmo é uma pessoa que amava as leis do Senhor, que amava os seus decretos, mesmo quando confrontava o seu próprio ser. Porque os direcionamentos de Deus, os caminhos de Deus, queridos, ele vai nos confrontar. É normal. Por que ele nos confronta? Por maldade? Porque Deus é ruim? Não. É porque nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós temos aí a tendência a sempre correr para o lado errado. É uma tendência. Então o Senhor, ele traz mandamentos, decretos, ordens para nós, para que nós possamos andar em retidão e para sermos felizes. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o salmista, ele faz esse cântico de amor à lei do Senhor. E se você continua a meditar nesse Salmo 119, e você vai andar um pouquinho, alguns versos para frente, você vai ver que bem-aventurados, né, aqueles que gostam da lei do Senhor, que seguem as leis do Senhor, esses bem-aventurados, eles têm benefícios poderosos, queridos, poderosos para aqueles que realmente seguem os caminhos do Senhor. Eu separei aqui, deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia, pronto. Eu separei aqui um dos benefícios bem interessantes para aqueles que realmente amam a lei de Deus e que fazem muitas vezes aqueles que não seguem ficar com os olhos assim olhando, mas como? Como que pode pessoa ser assim? Como que pode ser tão abençoada? Parece que as coisas correm atrás dela, parece que as bênçãos correm atrás delas. E na verdade corre. Na verdade, quando você anda nos caminhos do Senhor, a Bíblia nos garante bem-aventurados, ou seja, feliz é aqueles que andam no caminho do Senhor.
E as bem-aventuranças, essa bem-aventurança, né, essa felicidade, ela traz alguns benefícios importantes. Por exemplo, se você pegar o Salmo 119, o mesmo Salmo, mas você for lá para o verso 97 até o 104, que eu convido você a ler em particular, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas eu convido você a meditar do verso 97 até o 104 desse mesmo capítulo 119, você vai ver lá 7 benefícios quando você anda nos caminhos do Senhor. 7 benefícios, eu vou citar eles aqui. Primeiro, queridos, sabedoria. Quem que não quer ser sábio e tomar decisões sábias? Discernimento, entendimento, livramento, segurança ou proteção, satisfação. Quanto nós precisamos, queridos, nos sentir satisfeitos com tudo que temos que feito, não é verdade? Olha só. Então, essa bem-aventurança, ou ser bem-aventurado, né, seguindo os caminhos do Senhor, nos traz esse benefício de satisfação. E o sétimo, fortalecimento. Ou seja, os caminhos do Senhor só têm benefício para nós. No entanto, amados, e quando nós vamos lá para o Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, quando ele dá início ao seu ministério, ele começa a trazer um padrão de vida, um estilo de vida, falando sobre o quê? Sobre as bem-aventuranças. Ele falava para os cristãos assim, do capítulo 5 de Mateus, do verso 3 até o verso 12. Ele traz lá as bem-aventuranças. Ou seja, o estilo de vida de um cristão para que ele possa ser feliz. Mas não feliz no padrão mundo, mas feliz no padrão de Deus, andando na retidão de Deus. Por quê, queridos? Essas bem-aventuranças, ou ser bem-aventurado, conforme a Bíblia nos chama, muitas vezes não é aquela felicidade que você sai rindo para as árvores, sorrindo para as paredes. Não. Essa é a felicidade segundo o mundo. Porque o segundo mundo ela traz uma liberdade que se torna libertinagem, iniquidade, pecado, rebeldia. E é uma felicidade passageira. Mas seguir os caminhos do Senhor é você muitas vezes andar por muitas vezes na contramão do mundo. Você pensar o oposto do que o mundo pensa. Fazer o oposto daquilo que o mundo faz. Essa é a direção que nós devemos pensar. E quando nós nos embasamos na palavra, que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, que é a lei do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos traz iluminação, ela faz com que nós venhamos enxergar o que, se eu não tivesse o conhecimento, se eu não admirasse a lei do Senhor, possivelmente eu passaria por cima, eu tropeçaria, me machucaria, me frustraria, ficaria doente, etc. e tal. Mas a Bíblia me garante que a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor, as leis do Senhor, elas são luz para nós. O mesmo Salmo 119, não capítulo, mas Salmo 119, o verso 5, nos garante isso, e eu quero mostrar para você acompanhar, que diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Você viu só, queridos? Então, a Bíblia me garante que a palavra, as leis, os decretos, os mandamentos do Senhor, ele é luz para nós.
para que nós não venhamos tropeçar, cair, nos frustrar, evitar um monte de situações que muitas vezes nós reclamamos, choramos, né? Nos prostramos. Então, guarda essa palavra para você. Salmo 119, verso 1 a 8. Bem-aventurados, para que eu venha ser feliz, e ao significado de bem-aventurados, eu preciso andar nos caminhos do Senhor. E não é andar parcialmente, é andar fielmente nos caminhos do Senhor. Isso irá me trazer muitos benefícios. Leia o Salmo 119, os versos que eu aqui citei, e você com certeza, no seu momento particular com Deus, o Espírito Santo vai poder trazer muito mais informação e revelação no seu espírito. Amém? Eu quero agradecer você por poder ter estado aqui conosco e pedir a você que curta, comente e compartilhe as nossas lives. Amém, queridos? Compartilhe, nos ajude, se inscrevendo também em nosso canal. Bom, todos os dias nós temos devocional, leitura da Bíblia e 3 lives ao vivo, de segunda a sexta-feira. Nós temos 3 lives ao vivo para que nós possamos trazer palavras e também um momento somente de oração, que é a oração da meia-noite. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.